Existiu uma pergunta que ecoa pelas planícies e colinas de todo o território do brasileiro. Mas que diabo que foi aquele julgamento do STF ontem? Então, caso você mora embaixo de uma pedra e não saiba o que estava acontecendo, estava sendo julgado um habeas corpus que soltaria o Lula, que impediria ele de ser preso, um habeas corpus preventivo, né? Caso ele seja preso, a gente já julga que vai soltar, então se declarar não pode, blá blá blá. E o julgamento foi um desastre horrível, e assim, é uma situação curiosa, porque eu previ, né, eu tava chutando, falei, ó, eu apostaria que o Lula vai ser salvo, ele não vai pra cadeia necessariamente agora, ainda posso conjecturar que ele provavelmente vai passar algum tempo na cadeia, mas não muita coisa, essa é a coisa que eu mais aposto, mas ainda tem vários jeitos de salvar ele, mas eu não esperava que fosse uma sujeira, uma nojeira, o negócio tá abestalhado, com uma desculpa dos ministros fazendo corpo mole de que estão cansados e o Marco Aurélio alegando que ele tinha um voo que ele ia perder. Eu não imaginei que ia ser uma coisa tão babaca, ridícula quanto foi ontem. E justo essa pataquada, essa palhaçada completa que foi o julgamento do Lula, me faz questionar que, será que esses caras podem tornar ele elegível? Antes eu achava que não. Antes eu achava que ele ia continuar inelegível. Agora eu tomei na dúvida. Resumo, vamos lá. O que aconteceu? Porque julgamentos do STF são complicados, fora que os caras nem falam português direito, então a gente tem que traduzir às vezes o que acontece. E assim, o julgamento tinha duas fases. A primeira é analisar o conhecimento do habeas corpus, quer dizer, se a gente vai receber ele ou não, e depois o mérito dele, ok? Isso porque o habeas corpus não deveria ter sido impetrado no STF, tava errado. É o seguinte, chega um cara com uma encomenda na sua porta e fala, ó, tem encomenda pra tal pessoa. Você fala, não sou eu, é outro nome, não é aqui, enfim, tá errado. Esse habeas corpus não tava nem certo, ele não tava, o jeito que ele foi protocolado tava errado, ou seja, ele não deveria nem ter sido recebido. E essa foi a tese da Raquel Doge, essa foi a tese de alguns ministros do STF, e o que aconteceu? A maioria dos ministros, por 7-4, aceitou receber o habeas corpus, deu conhecimento ao habeas corpus. Não, vamos recebê-lo, sim. Aí você me fala, mas Rafael, pera, mas não tinha que receber? Não. Tava errado. Tava feito do jeito errado. Ah, então o STF não deveria receber? Não. Mas o STF recebeu, sim. Então peraí, você tá querendo me dizer que os guardiões da Constituição fizeram a coisa errada? É. E não tem nada que você possa fazer sobre isso. Aí você fala, tá errado. Não. Porque, tecnicamente, o errado sou eu. O errado sou eu. O que os ministros do STF decidirem, tá certo. Se os ministros do STF decidirem que homicídio pode, homicídio pode. Ah, mas tá na Constituição que não pode. Mas o entendimento do STF teve uma votação lá, eles votaram que, na verdade, pode. Você tá entendendo como é que é? Isso é uma coisa que eu falo, e todo mundo entende, exceto estudantes de direito. Não existe Constituição, não existe regra, não existe procedimento, não existe nada. Existe a opinião daqueles que são encarregados de fazer isso funcionar, de fazer isso acontecer. Isso que é importante entender. Às vezes a sua opinião é respeitada, às vezes a sua opinião tá certa, né? Ela respeita o que tá escrito, às vezes não. Então eles receberam habeas corpus que não era pra receber. Ok. Só que isso demorou um diabo de uma desgraça. Foi mais do que aquela tua encomenda ficou presa em Curitiba do Correios. Levou. Eles fizeram um intervalo 10 minutos lá no meio que durou 50. Foi noticiado que o Gilmar Mendes saiu do STF. Que depois, uns bizarrices, assim, uma enrolação gigantesca. Aí foi aquela enrolação toda, aí votaram. Aí 7-4. Aí muita gente pensou, o Lula tá solto. Não. Eles votaram para aceitar julgar o HC dele. Lembra daquela cena do Senhor dos Anéis? Que tinha lá os Ents e eles falam naquela língua devagar pra caramba. E aí o Ent vai lá fazer uma reunião com os Ents, ele volta pros Hobbits e ele fala, então, nós concordamos que vocês são vocês. Mas vocês estão conversando há 6 horas. É que na nossa língua dos Ents demora muito pra falar alguma coisa. Então a gente chegou à conclusão que vocês são vocês mesmo, foi basicamente isso que aconteceu, ok? Aí, vamos então votar o mérito, se o habeas corpus vale ou não. E se valesse, ia soltar a puta galera, não ia ser só o Lula, um monte de gente que poderia ser preso depois de condenação de segunda instância, seria solto, o que seria ruim pra justiça de maneira geral. Aí o que aconteceu? Aqueles ministros que ganham teto, 33.700 reais, certo? Que tem assessor, tem a pessoa do cafezinho, tem tudo lá, nossa, aquele diabo de gasto gigantesco todo,
sentado naquela cadeira gigantesca. Aquela cadeira deve custar o quê? Uns 50 mil reais. Eu não sei. Falaram, não, é que ó... tô meio cansado, né? Esse julgamento demorou... E olha, se a gente for julgar esse mérito aqui do habeas corpus, vai demorar muito. E a nossa produção vai cair, sabe? É muito chato estar aqui, é muito cansativo estar aqui, recebendo uma puta grana, sentado numa cadeira linda e maravilhosa, ok? Com ar-condicionado, debatendo alguma coisa, a gente vai cansar. Então, deixa pra depois. Então deixa pra depois. Então votou-se pra deixar pra depois. E o ápice do troço foi o Marco Aurélio de Mello tirando cadê um papelzinho? Tirando um papelzinho do bolso dele, falando assim, eu tenho uma passagem aqui, e o embarque é 19h40 e eu vou perder meu voo. Desgraça! Você tá julgando, ok? É difícil conter o desgraçamento mental. Você tá julgando o habeas corpus do Lula. Essa passagem é pra Marte? É um foguete do Tesla lá, do Elon Musk, que vai pousar em Marte? Não, então claramente, seja lá o que for que você vai fazer, aonde quer que você vai, não é mais importante que isso. Perde a desgraça do voo, não, mas é que eu tenho meu voo. Vou perder a passagem. Nossa, aquilo é um dos episódios únicos da história brasileira. Realmente, tirando aquele papelzinho, né, cortadinho ruim, assim, jogando, né? Eu vou perder meu voo. Enfim, é difícil, mas isso aconteceu, ok? E eles decidiram, então não vamos julgar, então vamos deixar para 4 de abril. Por quê? Porque é Semana Santa. Aí você fala, mas Rafael, pera, o julgamento foi em 22 de março? E a Semana Santa é só... Então você tá querendo me dizer que entre hoje e dia 4 de abril os caras não vão julgar nada? Não. É exatamente isso que eu tô te dizendo, os caras não... Deixa pra lá, a gente vai julgar dia 4, porque a gente tá cansado. Aí o que aconteceu? O advogado do Lula percebeu o problema, porque claramente isso não foi combinado, certo? Foi pura coincidência. Isso não foi combinado, não era estruturado, nada. Eu que sou louco. Eu que uso... É a população brasileira que usa chapeuzinho de alumínio, né? Não foi orquestrado isso. O advogado do Lula levanta e argumenta, resumidamente, o seguinte. Olha, escuta. Meu cliente, Lula, vai ser julgado dia 26. Ele pode ser preso. E vocês não decidiram se é pra prender ou se é pra soltar. Se ele pode ser liberado dessa prisão, se ele vai receber o habeas corpus ou não. Então pode ser que de repente ele é preso e depois vocês decidem que ele é solto. Então meu cliente vai passar pelo incômodo de ficar preso aí 7 dias, 8 dias, até vocês decidirem que é pra soltar. Então eu peço pra que vocês me deem uma liminar pra que ele não seja preso até vocês decidirem se é pra ele ser preso ou não. O que deveria ter acontecido? Mesma coisa que acontece com o habeas corpus. Vamos primeiro analisar se você pode fazer esse pedido. Escuta aqui, o cara pode levantar aqui, no meio do STF, o advogado, no berro, pedir pro STF conceder alguma coisa? Ele pode fazer isso ou ele vai ter que protocolar alguma coisa, vai ter que fazer um documento, colocar lá com o hemograma atualizado, assinatura reconhecida em 48 cartórios diferentes, vai ter que protocolar alguma coisa? Ou ele pode só vir aqui e pegar uma liminar no berro? Isso é o que teria que ter sido analisado, assim como foi analisado conhecer o habeas corpus ou não. Mas como o Marco Aurélio ia perder o voo dele, né? Coitado. Eles não analisaram isso. Aí você fala, mas pera, Rafael, você quer me dizer que em 2 vezes no mesmo julgamento eles aceitaram uma coisa que eles não deveriam ter aceitado? E tá errado? Tá. E eles podem fazer isso? Podem. E o que você pode fazer é pagar imposto e calar essa boca. É isso que você pode fazer. Seja bem-vindo ao Estado. É assim que o negócio funciona. Aí o que acontece? Ele pediu isso e eles falaram, bom, então vamos votar. Dá essa liminar ou não dá? Passou, deram a liminar. Lula não pode ser preso. Por mais que seja condenado dia 26 no TRF4, seja condenado lá os embargos finais, lá os esperneios finais não sejam deferidos ao Lula, né? Acabou, tudo mais, seja condenado à execução imediata de pena, não pode ser preso até o julgamento acabar dia 4 de abril, quando o STF voltar da Semana Santa e o Marco Aurélio voltar de sei lá de onde diabo que ele foi viajar, para poder julgar o negócio. O Gilmar Mendes foi até noticiado que ele vai fazer o favor de voltar de Portugal. Ele tinha um evento em Portugal, ele vai voltar mais cedo para poder fazer o julgamento. Obrigado pela consideração. A nação brasileira agradece muito. E aí, até julgar isso, o Lula não pode ser preso. Aí você fala, mas então depois desse habeas corpus, ele pode ser preso? Depois desse julgamento ele pode? Aí que tá. Essa é a coisa. Vai ser um julgamento, certo? Dia 4 de abril vai ter o julgamento. E qualquer um dos 11 ministros pode pedir vistas. O que é vistas? É falar, olha,
esse caso aqui tá muito complexo, certo? Eu não posso chegar aqui assim, votar, sabe? A gente fez uma votação aqui dia 22 de março e o julgamento é dia 4 de abril, mas até agora eu não tive tempo para pensar, né, do alto de todo o dinheiro que eu ganho, eu não tive tempo para pensar se isso aqui tá certo ou errado, né? Eu não tava fazendo outra coisa. Então eu tenho que pensar sobre isso, tenho que refletir sobre isso. Eu não posso aqui inventar um voto aqui na hora, eu preciso me embasar, eu preciso debater, eu preciso ler para embasar um voto aqui. Se esse habeas corpus vai ser concedido ou não, se ele é válido, se ele é inválido, eu preciso pensar. Não tenho tempo para isso, entendeu? Então eu preciso pensar. E aí você fala, mas peraí, mas é normal se pedir vistas num julgamento desse tipo? Não. Alguma coisa impede eles de pedirem vistas? Não. Alguma coisa obriga eles a devolver as vistas? Porque daí você fala, não, eu para o processo, né? Quando um juiz pede vistas, para tudo. Porque tem um juiz que tá pensando. Não sei, né? É tipo meu vídeo 29, demora que é um diabo aquele negócio. Beleza. Aí o cara tá pensando, então para o julgamento. O que acontece? Alguém pode pedir vistas e engavetar. E falar, eu não vou fazer nada. Aí você fala, mas peraí. Tem que ter algum dispositivo que obrigue o juiz a dar um voto em um certo tempo, né, pra evitar que o cara engavete o troço eternamente. Bom, tem. Mas o que acontece se esse dispositivo for desrespeitado, se ele engavetar o negócio? Bom, de maneira geral, nada. Então o que pode acontecer? Qualquer ministro pode pedir vistas para o julgamento. Aí, digamos, o cara fala, não, vamos respeitar a regra, 3 meses eu dou meu voto. Ok? Aí ele fala assim, ele comunica, estou pronto para dar meu voto. Aí tem que pautar o julgamento. Aí demora mais, sei lá, 2 meses para pautar. Pautou o julgamento, ele dá o voto dele, outro ministro pede vistas. Pode acontecer isso. E daí o cara demora mais 3 meses, aí mais uns 2 para pautar, pauta outro julgamento, outro pede vistas. Então assim, isso pode ser protelado por anos. Isso pode. É provável que isso aconteça? Se fosse antes dessa pataquada, dessa salada gigantesca inteira, eu diria, não, eles não vão fazer isso, seria muito ridículo. Agora, honestamente, eu tô na dúvida. Aí você pode falar, mas e essa liminar que ele não pode ser preso? Bom, mas liminar tem data pra vencer, alguém me lembrou isso no Twitter, foi muito bem lembrado. Porém, né, digamos, um ministro pede vistas para o julgamento, advogado do Lula levanta de novo e fala, mas gente, escuta, e o meu cliente, tadinho dele? Né, vocês não vão julgar isso aí? Ah, então meu cliente pode ser preso. Então eu quero outra liminar que garanta que ele não pode ser preso até a conclusão desse julgamento de habeas corpus. Bom, se o cara já conseguiu no berro ontem, provavelmente consegue de novo, certo? Mantém-se a mesma história e pode ser que eles enrolem isso até a morte. Pode ser que eles enrolem isso indefinidamente e nunca prendam o cara. Mas essa bagunça toda explicada, então o que isso significa pra você, pra mim, pros opositores do PT, pra quem quer privatizar tudo, ou enfim, e aí? Porque assim, isso é uma coisa que eu venho falando nos últimos vídeos sobre a prisão do Lula. No fim das contas, ele ser preso é irrelevante, sejamos sinceros, porque não vai mudar nada, certo? Não vai acabar o PT, não vai devolver todo o dinheiro que ele roubou, não vai cancelar todas as leis que ele passou como presidente, que é o que deveria ser feito, mas enfim, não vai cancelar nada. Vai ser assim, vai ser massa pra gente falar, se ferrou mesmo, tem que se fuder mesmo, acabou. Eu vou fazer uma live aqui tomando champanhe e tal, vai ser lindo, maravilhoso e tal, mas honestamente, na prática mesmo, na nossa vida, não vai melhorar, não vai mudar nada, não vai melhorar nada, ok? Então assim, seria legal ir pra cadeia mesmo. Agora, do outro lado, isso que é a coisa. A lição para tirar daqui, o que a gente tem que analisar esse evento, é que, na verdade, de certa forma, isso foi a pior coisa possível que poderia acontecer. Uma das piores, né? Porque a pior coisa, você sempre consegue imaginar uma coisa pior, né? Uma das piores coisas que poderia acontecer para PT, aliados, STF, Michel Temer, o Estado como um todo. Isso é o pior resultado, porque, assim, se surpreendesse o cara, todo mundo ia falar, a justiça funciona. Estamos voltando com a nossa fé no STF, no sistema, nas instituições e tal. Então, assim, sacrifica-se o peão, né? Sacrifica-se o Lula, quer dizer, você quase sacrifica uma dama, né? Sacrifica-se, mas o Estado sai ganhando. Como foi feito desse jeito, toda a estrutura do Estado perdeu. Todos os grandes partidos perderam com isso, que a galera vai falar, dane-se, eu não vou mais, não quero mais. Que privatize tudo, sei lá, vai vir uma galera vai virar libertária, outros galera vão virar comunista, outros vão parar de votar, vão começar a sonegar imposto, uma galera vai perder respeito pelo Estado.
O STF perdeu também, porque perde respeito pra caramba, já estão tendo que fazer operação especial pra voar e tal, porque são criticados, leva crítica, leva comentário, leva gente abusando dos caras no aeroporto. Não é nem abuso, é só falando as verdades lá pro cara. Chega lá do lado dos ministros falando, ei, aí, seu... Começa a encher o saco do cara. Já tem que fazer isso, vão ter que fazer mais coisas. Então, assim, todos eles perdem imagem, todos eles perdem moral, todos eles perdem respeito, perdem legitimidade perante a população. A galera fica mais... mano, escuta, vocês vão fazer isso? Quer saber? Pensando bem, privatiza o STF, dane-se. Eu tocar fogo, não sei, entendeu? A galera vai pegando mais esse asco, nojo pelo Estado. Então, de certa forma, assim, se você pensar, de uma maneira quase um pouco sádica, na verdade, se eu lhe falo, olha, na verdade, isso foi a coisa mais burra que eles poderiam ter feito. Passar mais vergonha ainda perante toda a população. Então, de certa forma, de um jeito meio estranho, isso até que é bom, se você for parar pra pensar. Porque faz as pessoas pensarem mais criticamente sobre isso, faz as pessoas pensarem, vem cá, peraí, monopólio de justiça? Será que ter um STF? Será que essa ideia de político decidir o que é lei... Você faz as pessoas pensarem assim, mas vem cá, a gente precisa disso? Na moral, mesmo, a gente precisa do STF? Faz as pessoas se questionarem mais nisso. E nesse sentido, eu agradeço a todos os ministros do STF que votaram para soltar, para proteger o Lula e que talvez venham a fazer mais palhaçadas na frente. Agradeço eles. Quando a Dilma foi empichada, eu fiquei pensando, pô, mas e agora? Quem que vai ajudar o libertarianismo, né? Mas felizmente vários candidatos surgiram, a gente não teve... Acho que a gente nunca vai ter essa escassez de político burro, né? Acho que a gente, no Brasil não, né? É mais fácil aqui. Então, agradeço todos eles e, só pra fechar, deixo a minha preocupação. Se os caras fazem essa lambança, será que pode ser que eles revogam a ficha limpa? Ou abrem uma exceção pro Lula concorrer? Antes, como eu falei no começo do vídeo, antes eu diria que não. Agora eu tô na dúvida. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.